e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. 70 anos de educação, Colégio Fátima, tua presença traz alegria, muita esperança. Dos pequenos aos jovens orienta. 70 anos de educação, Colégio Fátima, tua presença traz alegria, muita esperança. Dos pequenos aos jovens orienta. Olá, muito boa noite, iniciando um programa diferente hoje, já com música, para que você se energize para essa noite especial, aonde a gente tem um programa especial, onde vamos comemorar também os 70 anos do Colégio Fátima, que a gente vem falando ao longo do mês, que completou no dia 1º de março, e a gente não podia começar diferente, né? E você nos acompanhe, que no finalzinho também vai ter música, vai ter muito conteúdo bacana para você acompanhar, e a gente fica muito feliz com a sua companhia. Lembrando que nós já estamos ao vivo na live da Rádio Imembuí, do Facebook, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, Empreender com Lisete Fröhlich, jornalista André Campos, e também na nossa página imembuí.com.br, também ao vivo, e também naquele seu companheiro, radinho de pilha que você gosta, né, na hora do chimarrão, com todos os cuidados evidentes com seus familiares, né? Vem com a gente, acompanha, e vou pedir para vocês que vocês compartilhem esse conteúdo, porque quando se fala em educação, educação com qualidade, educação com humanização, e uma instituição que completa 70 anos é muita coisa. Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que as pessoas possam conhecer esse colégio que é tão fantástico, que é tão maravilhoso, que eu sempre digo para vocês que a minha vida tem parte, né, porque meus filhos estudaram no Colégio Fátima. E nós estamos iniciando essa edição, então, para o Centro Dia do Idoso. Ontem vocês conheceram o Centro Dia do Idoso. Quem não conheceu, pode ir lá na live, porque o Centro Dia para o Idoso é um espaço especializado, acolhimento e cuidado à pessoa idosa, desenvolvido em um ambiente, gente, aconchegante, uma casa enorme, atende das 8 às 18 horas, é um lugar para o idoso passar o dia ou um turno. Lá tem pássaros, tem grama, tem fisioterapeuta, tem geriatra, tem clube do livro, tem pintura, tem jogos, gente, e todos os cuidados que o idoso precisa para poder ter uma tarde ou um dia agradável. Também conosco a Cléo do Carmo Imóveis, ela que está comemorando o seu 1º ano, compromisso e dedicação no mercado imobiliário de Santa Maria e região para investir cada vez mais na satisfação dos clientes, qualificação da equipe e serviços de excelência. A sua visita é um presente, e esse mês, você adquirindo um imóvel na Cléo do Carmo Imóveis, você vai ganhar uma cafeteira Nespresso e ainda vai poder lá tomar seu cafezinho gostoso, né, e compartilhar. E eles estão com super lançamentos, e a partir de quinta-feira você acessa no site, cada dia vai ter uma oferta especial com preços diferenciados que o mercado não tem. São imóveis que foram negociados com os proprietários para você adquirir a sua casa própria. É na Avenida Presidente Vargas, 2135, sala 205. O telefone é 3307-8207 ou 991-378646.
Construtora Jobim. Hoje eu vou mudar o texto porque eu quero parabenizar Gustavo Jobim, que é meu parceiro, meu patrocinador desde o primeiro programa, 4 anos atrás, e que ontem recebeu no Copacabana Palace o prêmio de empreendedor 2022, do Brasil inteiro, concorrendo com empresas internacionais. Foi uma cerimônia muito bacana, ele vai estar aqui para contar essa história. Foi ontem à noite, né? Então, parabéns ao Gustavo, à sua esposa Estela, aos colaboradores, reconhecimento de um trabalho que ele vem desenvolvendo, né? Então, a gente faz esse registro aqui tão importante para o nosso querido amigo e parceiro Gustavo Jobim. Também conosco, Universidade Franciscana, inscrições abertas para os cursos de pós-graduação, são diversas opções nas modalidades de especialização, mestrado e doutorado para você se destacar. Saiba mais em ufn.edu.br. Também tivemos essa semana uma entrevista com a vice-reitora Solange Fagan, você pode procurar lá na nossa página, foi na segunda-feira, junto com o vice-prefeito Rodrigo Décimo, e também os professores lá da UFN. Nós tivemos os professores e também as professoras. Você acha lá sobre todos os cursos que eles estão oferecendo. Ângelos Oeste é uma referência em acolhimento familiar. Ângelos Oeste há 16 anos por você sempre. Pampeiro, uma nova Volkswagen para um novo mundo. Colégio Fátima, berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e o novo ensino médio. Colégio Fátima, 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. Brita Pinhal, a natureza é nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. www.britapinhal.com.br. Direito digital e contratual com a doutora Ingrid Ardox Fuchs. Amanhã, gente, você não pode perder que a doutora Ingrid vai estar aqui. Inclusive, tenho 2 cases que aconteceram comigo para colocar aqui para a doutora Ingrid analisar e responder para vocês. Também Cislimpa, com o nosso Fabiano Possobon. Você pode acessar cislimpa.com.br, compra segura, parcela em 12 vezes, entrega garantida para todo o país e siga também no TikTok. Empreender qualidade de vida, orientações com profissionais especializados, são convidadas da fisioterapeuta Andressa Caetano, que é especialista em oncologia mamária. E todas as sextas-feiras nós temos nesse mês de março, a Confraria do Batom, que são mulheres empreendedoras que contam as suas trajetórias, a sua história e como elas conseguiram empreender e ter o seu retorno. Então, a semana está cheinha de coisa boa para você acompanhar. E a gente está muito feliz hoje de receber os nossos convidados de hoje. Até vou mostrar aqui o cartão, vocês já viram a logo, né, dos 70 anos do Fátima, que está aqui no nosso post, e a gente sempre fica muito feliz. E eu já quero dar o meu boa noite, as boas-vindas ao nosso vice-diretor, seu Antônio Campagnolo, já esteve conosco aqui outras vezes, sempre foi um sucesso, e a gente fica muito feliz de tê-lo novamente conosco. Boa noite, Lisete. Boa noite a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria estar aqui novamente, Lisete. Né? Uma alegria muito grande. Nós que ficamos aí muito felizes, né, por recebê-los aqui. E o Fátima, que é nosso parceiro aí, que a gente fica muito feliz de divulgar essa escola, que tem uma filosofia que a gente se encanta, né? Eu, como falo sempre, né, meus filhos nasceram e saíram para a faculdade do Colégio Fátima. E também a professora Nilza Noal, ela que é coordenadora, né, coordenadora aí geral do Colégio Fátima, também aqui conosco. Muito bem-vinda, boa noite. Boa noite. Bom, vamos fazer um bate-papo aqui, né, onde a gente vai poder conversar um pouco, mas eu queria começar perguntando para vocês como é que foi esse início de 2022, início das aulas, né, porque a expectativa estava grande em relação aos alunos, né, de voltar, encontrar os colegas, né, voltar para a sala de aula, os professores também, de ter esse contato que eu digo, de estar perto dos alunos, né. Eu acho que gostaria de saber um pouquinho.
Nilza não poderia ter sido melhor. Nilza não, Lisete, né? A Nilza, nossa colega aqui presente, também compartilhamos isto. Era desejado, era esperado, e o tempo que passou, talvez ele tenha até trazido essa satisfação num grau redobrado. As crianças voltando, assim, aquela alegria, de novo aquele burburinho nos corredores. Coisa boa. Na hora do intervalo, embora, claro, o ano passado a gente já tenha começado o retorno lá desde agosto, setembro que nós começamos, né, o retorno presencial, mas não era na totalidade. Agora sim, agora é na totalidade, e inclusive as escolas não fazem mais aquela gravação e transmissão das aulas, porque de certa forma aquele foi um recurso que se utilizou num momento que não se tinha presencialidade, mas nesse momento então foi uma alegria só, o reencontro da meninada entre eles e com os educadores. A professora Nilza pode dizer também dos pequenos, porque os pequenos parece que eles são mais espontâneos ainda, né, professora? Sim, os pequenos eram que nem passarinho que saíram da gaiola, né? Coisa boa! E a gente percebendo eles chegarem bem faceiros, bem tranquilos, a não ser alguns novos que iniciaram na escola, que nunca tiveram em escolas anteriores, né? Choraram um pouco, mas já estão bem adaptados, porque a gente costuma fazer uma adaptação assim por vias do coração, né? Então, o aluno não vai se adaptar da maneira que a gente quer, mas a gente tem que deixar ele se adaptar da maneira que ele achar melhor. Né? Verdade. Que daí ele vai ficar mais tranquilo, mais seguro, deixando os pais ali por perto, né? O tempo que for necessário. A gente não pode dizer, pode ficar aqui só uma semana ou coisa parecida, não. Tem uns que ficam um dia, tem outros que largam e vão embora, tem outros que ficam 15 dias, tem outros que ficam um mês. Mas o importante é a gente ter persistência e que esse aluno não desista, né? Então, chegaram bem felizes, os pais mais felizes ainda, né? Em ver os filhos, a vontade que eles estavam de estar no colégio. Imagina ver os amiguinhos, os professores, e presos em casa, né? Muitos em apartamento, e por mais que tinha o contato através né, da internet, não é a mesma coisa. Ainda mais para os pequenos, eles têm uma dificuldade maior, né? Então, e também para os grandes, eu considero um pouco difícil, porque às vezes podem se distrair, porque a internet tem muitas possibilidades, que eu vejo isso porque o André tem uma menina de 9 anos, e ela também passou por esse período, e às vezes ele ligava, filha, o que está fazendo? Está estudando? E às vezes ela não estava, ela estava lá num joguinho, né? Então a gente sabe que a internet tem as coisas boas, como ela tem também as coisas que são ruins. Então foi um momento que foi preciso, mas teve muitos que souberam se adaptar, mas os menores já é um pouco mais difícil, né? Mas sabe que assim, a gente achou que por terem ficado 2 anos, pensei em casa, porque a gente perdeu uma clientela bem grande de alunos, né? Sim. Na pandemia. Mas, graças a Deus, a gente está recuperando, a gente teve um bom início, com uma adesão bem grande de alunos novos. Olha só. Que não eram da escola. 100 e tantos alunos, só na educação infantil, novos, né, professor Antônio? Então, boa. E alunos que estão chegando ainda, né? Mas não só ali, né, professora Sim, Nilza? nos outros níveis também. A gente também. tem, por exemplo, dos anos finais, do sexto ao nono ano, a gente praticamente esgotou, assim, a possibilidade de receber crianças, né? Olha. Houve, assim, uma procura, realmente isso eu ia comentar. Sim. Houve um aumento, né, das matrículas em relação ao que nós terminamos no ano passado e ao que foi no início, que houve realmente, né, uma queda. Mas, Lisete, nós queríamos fazer, junto a essa temática, dessa chegada tão legal que foi, nós queríamos fazer algumas considerações. Vamos lá. Que nós julgamos assim importante, porque muitas vezes nós educadores somos surpreendidos com isso, as famílias são surpreendidas com isso.
quais são essas considerações? Uma delas que nós observamos, talvez pelo fato das crianças ficar muito tempo em casa, a dificuldade de integração de muitas crianças e jovens. A dificuldade, por exemplo, até em coisas simples, de brincar, sem esbarrar um no outro, sem, às vezes, causar, né, aquele transtorno da brincadeira saudável. Então, isso é uma das questões. Por que isto? Com certeza, esta ausência, você mencionou, ficaram muito em casa. As famílias se desdobraram da forma como puderam, claro, com certeza. mas a convivência com as demais crianças, a socialização que a escola oportuniza, ela é tão importante quanto a aprendizagem propriamente, né, dos conteúdos e tudo mais. Exatamente. Essa é uma consideração. Outra consideração, a ansiedade e insegurança. A gente observou assim quantas crianças que estão precisando sair da sala, não estão aguentando, como se diz, amanhã, precisam ir lá na coordenação, trocar uma palavra, na orientação. Olha só. Então serve-se também ali um chazinho, né, para essas que ajuda a acalmar, né, uma boa conversa. Então essa ansiedade é fruto também desse isolamento. E isto, para quem, digamos assim, diz, isso é bobagem. Não é bobagem, porque nós estamos sentindo isso concretamente no dia a dia. Desculpa, professor. Sim. Inclusive um pânico social, né? Principalmente para os mais... Algumas crianças se manifesta até mais isso, né? Um pânico. Eles, de repente, precisam até ser encaminhados, né, para um especialista ou coisa assim. Por exemplo, um detalhe que nós observamos. Um mês de aula antes da pandemia, a meninada já estava no ritmo, Lisete. E nós não estamos conseguindo. Não porque as crianças não querem, não porque os educadores não prepararam, enfim, os seus materiais, os seus conteúdos, não porque a escola não se preparou, mas a questão toda é isto: 2 anos de ausência de convivência entre educador e alunos, entre alunos e alunos. Então, é mais, vamos dizer assim, mais demorado. Quando se dizia em tempos atrás, especialmente o pessoal da área psicológica, da área emocional, que diziam que a escola ia ter uma grande capacidade de escuta, né, e de acolhimento, muita gente dizia, isto é bobagem. Não é. A professora Nilza está aqui também para me ajudar a reforçar isto, como está sendo agora. Eu não estou dizendo que está difícil, não. Desafiador está sendo para a escola poder retomar. E não vamos retomar no tempo hábil que se retomava o ritmo. Né, professora Nilza? Não. Leva mais tempo. E eles têm necessidade de colocar, de falar que aquilo que eles estão sentindo, eles têm necessidade, e a gente tem que escutar. Eu acho que a escuta e o acolhimento, como fala o Papa Francisco também, né? Isso. Escutar na campanha da fraternidade, agora de 2022. A escuta, o acolhimento, né? A solidariedade com o outro. E eu acho que a escola é um lugar que está aí para isso, né? Não é só conteúdo, não é só o cognitivo, mas sim as outras áreas sociais, emocionais. Quando a pessoa está bem, a criança aprende melhor. A aprendizagem ela flui melhor. Sim. Se ele não está bem, não vai fluir. E aqui entra uma outra questão relacionada também aos familiares. Às vezes as famílias chegam e dizem assim, pois é, mas está muito atrasado. Mas a escola não está fazendo o caminho mais aprofundado. Vocês não estão, digamos assim, privilegiando os conteúdos necessários para essa etapa.
não dá para nós atropelar, Lisete. E aqui eu quero dizer isso, né? Dizer, como escola, nós temos um compromisso, sim, de conduzir essas crianças da melhor forma, mas olhando como um todo essa criança. Não dá para nós ficarmos querendo acelerar o processo da aprendizagem propriamente, quando o emocional não está tão bem, quando a socialização não está muito bem. Isto vale para a criança do nível lá da professora Nilza, que são os pequenininhos, né? Até os jovens lá do ensino médio. Então, isso está sendo desafiador, Lisete. Eu não estou dizendo que está sendo difícil, é desafiador. Porque a escola precisa, muitas vezes, o próprio professor parar, né, o seu momento de aula, e aí ele não vai poder avançar com o conteúdo como ele gostaria. Sim. Isso também está trazendo uma inquietação aos educadores. Olha só o contexto. Mas a gente precisa dizer isso, não para dizer que a escola não está conseguindo trabalhar, que as crianças não estão conseguindo aprender, para a gente ter mais compreensão com o processo. E se a gente tiver essa compreensão, com certeza, vamos ganhar todos nós. Não é, professora Nilza? Sim, porque eu penso assim, claro que eles precisam do conteúdo, eles têm, principalmente do ensino médio, eles têm um vestibular, têm que dar conta, né? Mas eu acho que o currículo, ele deve ser feito na caminhada, né? E nessa caminhada podem aparecer muitas coisas, ou que podem ser excluídas, ou que podem ser incluídas. Por exemplo, se nessa caminhada do currículo, do cognitivo, da parte do conhecimento, aparecer uma parte que deve ser trabalhada, o emocional, que o professor vê que a criança está emocionalmente, que o aluno não está emocionalmente bem, eu acho que isso aí entra no currículo também. Que o currículo não é só conteúdo, são as emoções, é tudo, entra no currículo. Sabe que eu me preocupo muito, eu tenho uma grande amiga minha, que ela tem um neto, e como tem esse processo que agora não roda, como a gente dizia antigamente, né, passa para outro ano, e ela me disse, eu estou muito preocupada com meu neto, porque ele tem problemas emocionais, ele não sabe ler, ele passou, ele está com dificuldades. Eu falo para o meu filho, para minha nora, eles não acreditam, ela disse, mas eu fico com ele, eu olho o caderno dele, eu vejo, ele não sabe escrever. Então, isso que vocês estão colocando realmente é um problema. Então, e muitas vezes os pais também não se dão conta, porque trabalham o dia inteiro, porque tem seus afazeres, mas essa que é a avó, que cuida do menino, e ela me disse, eu estou preocupada, porque eu vejo que ele foi passado de ano, mas ele não teria condições, né? Que até o primeiro e segundo ano não roda, né? Depois que eles começam daí a ficar. Mas assim, tu falando que o pai e a mãe não... Assim, pai e mãe nunca quer aceitar a dificuldade do filho. Eles negam a dificuldade do filho. Sim, ela disse, mas o que tu tá... Ele disse, o que tu tá dizendo? Ela disse, mas tu não tá vendo, meu filho, que ele tá com problema, que ele precisa ir numa fono, que ele precisa ter mais ajuda psicológica, enfim, né? Mas é uma negação, e o pai quer que o filho seja... Sempre os pais querem que o filho seja perfeito. E às vezes a criança tem dificuldade e o pai não quer perceber, de repente às vezes percebe. Mas é coisa de pai e mãe mesmo, que nem o pai quer que o filho tenha problemas, até para o filho não sofrer, para o filho, entendeu? Então, eles vão ver isso depois, mais adiante, quando a gente solicita uma psicopedagoga, ou solicita uma psicóloga, ou solicita um neuro, aí que eles começam a se dar por conta que realmente a escola estava certa no que estava falando, entendeu? Mas eu não culpo os pais, porque... Todos somos frutos um pouquinho desse processo. Sim, claro. Porque os pais, já viu, Lisete, os pais, a gente falou isso, né, quando a gente veio outro ano.
com 2 ou 3 ou 1 em casa e tendo que trabalhar e tendo que administrar isso, gente, todos nós passamos por esse aperto, vamos dizer, nessa e até situação. aperto financeiro, porque muita gente perdeu o trabalho, né? Em Exatamente. tudo. Então agora, o que nós colocamos no nosso horizonte assim, vamos passo a passo. Não podemos atropelar os processos, né? A ciência. Indo aos poucos e tendo sempre essa compreensão do acolhimento e da escuta, mais do que nunca. Isso se faz necessário. E isso também com os familiares, isso também até com os nossos educadores, Com porque certeza. eles não estão conseguindo ter o manejo de classe que tinham antes, Lisete. Claro. E aí olha só a ansiedade do nosso educador, consciente de que ele precisa avançar e de repente ele não consegue. Bom, você imagina, realmente está sendo desafiador. Mas a gente coloca sempre como uma esperança de que o trabalho, quando que ele é com o grupo e a gente vai procurando refletir juntos, a gente vai então se fortalecendo também nesse caminho. E é isso que a gente diria também a quem nos escuta, os pais, os alunos, não queiram atropelar demasiadamente os processos. Embora o mundo está aí girando a mil, mas nós estamos saindo vamos dizer, de uma recessão humana, dá para dizer quase assim, né? Sim. Então, compreender um pouquinho melhor isso vai ajudar a todos, sem dúvida. Com certeza. E a gente vê, e não é só vocês que falam isso, a gente vê, alguns pais já se deram conta, mas outros não, né? Então tem todo esse processo. E tem que realmente, os pais que estão nos acompanhando, tem que ter essa compreensão, porque às vezes o pai fica muito angustiado e passa essa angústia, essa ansiedade para a criança fica mais angustiada. Eu vou contar até um exemplo meu para descontrair aqui um pouco. Eu também sou pedagoga, psicopedagoga, mas na época que eu tive a minha filha, eu era muito nova, né? Eu tive ela com 18 anos. E quando ela foi para a primeira série, ela não lia no início, assim, ela demorou para ler. E aí eu fui lá no colégio, falando lá acho que foi com uma pedagoga, não sei, não me lembro mais. Ela disse: mãe, fica calma, não passa essa ansiedade, ela vai ler naturalmente. Eu acho que não passou assim uns 15 dias, ela já estava lendo, mas eu ficava naquela ansiedade. E o Matheus já foi o contrário. O Matheus, ele com 5 ele já lia sozinho. Cada um é um. E a gente tem que respeitar o ritmo de cada um. E os pais, as mães querem um filho perfeito, né? Que nem aquela história do boletim que a gente tinha, né? O vermelho, a nota vermelha, a nota azul, né? Não se valorizava, teve tantos azuis e um vermelho, né? Um vermelho era um horror, né? Então, exatamente isso, que vocês que estão nos acompanhando não fiquem com essa ansiedade, que tudo é um processo, tudo é um caminho, a gente está retomando, o colégio está retomando, as crianças estão voltando ao seu ritmo e muitas vezes isso é lento, porque a gente sabe que tem ainda pais que têm sequelas, tem adultos, né? Enfim, tem uma série de coisas no contexto, mas que tudo isso no final sempre vai dar certo, né? Ainda mais numa escola como a Escola Fátima lá, que tem lá Vicente Palotti, né? Que tem toda essa humanização, esse trabalho que é tão fantástico. Então eu já faço esse apelo também para vocês que estão nos acompanhando, que tenha um pouco de paciência, na dúvida vai lá, conversa, marca um horário para conversar com o professor, fala com a coordenadora, enfim, se isso vai fazer bem para você, vá até a escola, participe, fique sabendo como é que está seu filho, que isso vai fazer uma diferença. Muito bem, então diante disso a gente até coloca que são considerações que a gente fez, Lisete, mas dizendo que a gente está muito feliz com esse retorno da escola e principalmente o retorno do berçário que a gente tem. A senhora sabia que a dona Nilza foi a fundadora do nosso berçário? Sério? A lá minha junto neta ao colégio. teve aniversário lá. A professora Nilza foi a fundadora. Em que ano isso, professora Nilza?
É isso aí. Foi lá em 1900 e... Não, 2005. A minha neta em foi ali 2005, quando era perto do Fátima ainda, ali do lado. Sim, ali. do lado, no mesmo terreno ali do colégio. Ali, Isso. ela foi ali. Depois ela saiu ali, quando ela já estava na primeira série, porque ela foi para São Gabriel morar a família, Sim. né? Então, mas eu levava ali todos os dias ali. Era Agora muito tá numa bom. nova Tá no casa. outro lado Isso, lá, né? isso. Lindo lá também. Bem Eu não grande. entrei, mas eu passo na frente caminhando ali. Tem que ir acho lá, tem que lindo, entrar lindo, lá. Uma hora que lindo. tu passar lá caminhando, entra pra conhecer. Coisa mais linda aquilo. E que legal, né? Porque ter essa reabertura do berçário com uma proposta diferenciada. Quantos alunos tem professores? Porque como é importante, né? O berçário é tudo, né? Todo mundo que me pergunta às vezes, Elisete, o que tu acha? Eu sempre falo, Colégio Fátima. Porque eu vi os meus dois lá. É nossa parceira, Antônio. É verdade, os dois começaram lá no tempo, não era o jardim, era ainda o prézinho, né? Então eles fizeram o prézinho, saíram de lá, ganharam a medalha, saíram lá direto pro vestibular, os dois passaram, né? Então a gente tem uma história, minha neta no berçário, então eu acho isso muito importante. Conta pra gente como é que tá o berçário lá. Bem, sabe que o berçário ficou 2 anos fechado, né? Devido à pandemia. E a gente reabriu agora este ano, no dia 1º de fevereiro. Obviamente, a gente começou com poucos alunos, né? Com 11, e as matrículas começaram lá em janeiro. E daí em 1º de fevereiro abriu. Hoje a gente está com 36 já. Nossa, né? Coisa boa! A gente tem montou uma equipe nova, de jovens que já trabalhavam conosco ali na escola, né? Então são gurias de confiança, mas com toda a vitalidade, com toda a vontade, que amam o que fazem. E tem um grupo muito bom, são 5 turmas, né? Que está funcionando por enquanto. E a gente tem uma equipe de 17, 18 pessoas, tem a nutricionista, tem a cozinheira, tem a da limpeza, né? Tem uma coordenação que fica lá para ficar junto ali das professores das crianças, tem a recepcionista, né? Então tá bem equipado e tá indo. A gente pretende até o fim do ano chegar ao número de quando a gente fechou, né? Que as nossas crianças, quando nós fechamos o berçário, ele estava com quase 90. Professora Nilza, qual é a idade para quem está nos acompanhando que pode deixar? Porque eu vou dizer para vocês, leva no berçário que vocês não vão se arrepender, é tudo de bom e as crianças se socializam, olha, é fantástico. Com certeza. É assim, a gente pega de 4 meses de idade até 1 ano e meio, porque quando eles completam 2 anos no berçário, daí eles já vão para o colégio. Então, eles ficam até 2 anos. É de 4 meses até 2 anos no berçário. E as turmas são divididas conforme a idade, né? A gente não mistura as crianças, vamos supor, de 1 ano e pouco. Os bebês são os bebês. Até 10 meses eles ficam na sala onde ficam os bebês. Depois de 10 meses, eles começam a engatinhar e começam a querer já levantar e dar uma caminhada, aí eles já vão para uma outra turma, né, intermediária. E quando eles estão já caminhando, que tem que fazer outros tipos de estimulações, outro tipo de trabalho, eles vão para outra turma. Então, eles são divididos em etapas, né, de desenvolvimento. Né? Que bacana. Então, a gente tem uma proposta muito boa de estimulação, baseada, os professores têm o plano de estudo baseado na BNCC, né? Na Base Nacional Comum Curricular, onde tem os objetivos de desenvolvimento, onde tem os campos de experiências, tudo para ser trabalhado nessa idade, até os 2 anos. Lá a proposta é de 4 meses a 2 anos. Quando eles vêm para a escola, daí é uma proposta já, mas a gente deixa só até 2 anos lá, porque depois dos 2 anos eles precisam de mais espaço, mais pátio, enfim, mais tudo, né? Então eles vão. Eles vão ter agora, começar com aulinha de música, com professor de música também, né? Que amor!
É um encanto. Olha, é um encanto. Eu quero até fazer um registro aqui para os pais que estão nos acompanhando. Gente, eu vou dizer para vocês, a minha neta começou com 5 meses e foi uma experiência fantástica. Se você, às vezes, pai, tem aquela ansiedade, um pouco de medo, eu vou deixar meu bebê, gente, pode levar tranquilo, porque o Colégio Fátima faz isso com muito amor. Isso eu presenciei no dia a dia com a minha neta, então posso aí dar o meu testemunho, né, que é muito legal, vale a pena, você vai ficar tranquilo, porque vai estar em boas mãos, num local fantástico. E a questão da música é muito importante, porque o Matheus, ele é oriundo também do Fátima, e ele, desde pequenininho, ele gostava de música clássica, então antes de dormir eu botava música clássica. E esses dias ele recuperou umas fitinhas que a gente tinha, conseguiu, porque ele dá aula na universidade em Lages, né? E aí ele me mandou de presente os pedacinhos, e aí ele, bem bebezinho, pequenininho, assim, caminhando, ele diz assim... é bonita a tua música, né, mãe? E eu digo, é linda. E ele tomando banho, se arrumando, secando o cabelo, tudo, né? Então, isso eles aprendem. Até hoje ele gosta desse tipo de música, né? Porque a música é tudo, né? A musicalidade, ela ajuda a desenvolver todas as outras áreas. A música. Ela é como é que eu vou dizer? É um suporte para as outras áreas. E eu acho que desde os bebezinhos, tu precisa ver os bebês. Eu vou colocar no que antes da pandemia, né? Porque agora que a gente vai começar com a música com eles. Os bebezinhos de 5, 6 meses se sacudindo. Ai, amor. Entendeu? Com a música. O bebê, a música é desde o ventre materno. Quando eles estão na barriga da mãe ainda, a criança gosta de música. Que coisa bem boa, A né? musicalidade vem desde aí. Então, assim, eu acho que a música é uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo para a criança. Perfeito. Nós vamos com a loteria, com o Renato Oliveira, o nosso colega, e depois nós vamos no intervalo. Depois do intervalo, então, a gente volta com mais Colégio Fátima, 70 anos de educação humanizada. E agora, o resultado da loteria com o Renato Oliveira. Ok, boa noite. Mais uma vez um abraço ao professor Antônio, a dona Nilza, né? Da Escola de Fátima. Parabéns aí pelo aniversário, mais uma vez. Quinto prêmio, Loteria Federal 9.414, 9414, 9.414. Quarto prêmio, 4.387, 4387. Terceiro prêmio, 3.799, 3799. Segundo prêmio, Loteria Federal aqui na Imembuí, 5.838, 5838. E atenção, minha Santa Maria, para o primeiro prêmio, 2.415, 2.415. 2.415 é o primeiro prêmio da Loteria Federal. Vamos ao intervalo, Thales, e voltamos em seguida. Imembuí, FM 101.9, 80 anos, sintonizada em você. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imembuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. T-Cross Sense 2222 a partir de 109.590, com 50% de entrada e saldo em 18 parcelas com taxa zero. Taxa zero. Eleita a melhor compra 2021. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal. Muito além do que você imagina.
A Cléo do Carmo Imóveis comemora seu primeiro aniversário. Compromisso e dedicação no mercado imobiliário de Santa Maria e região para investir cada vez mais na satisfação dos clientes, qualificação da equipe, serviços de excelência. A sua visita é um presente. Adquirindo seu imóvel neste março festivo, você ganha uma cafeteira Nespresso, o cafezinho acolhedor que compartilha experiências bem-sucedidas com a Cléo do Carmo Imóveis. Avenida Presidente Vargas, 2135, sala 205. Telefones 3307-8207 e 991-37-8646. Primeiro ano, promissor início de um caminho de realizações. Conheça um novo conceito de despedidas, o Complexo Velatório AM Brum Ângelos Oeste, um investimento inovador para o coração do Rio Grande. Somos o primeiro complexo de Santa Maria inspirado em grandes centros urbanos, acolhidos por uma equipe que ama e cuida, dentro do padrão Ângelos Oeste. Conheça nossos planos com parcelas a partir de R$ 38,00 mensais. AM Brum Ângelos Oeste, porque o que se vive é para sempre. Colégio Fátima, berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Fátima, 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. 70 anos sob a inspiração de São Vicente Pallotti. Em Santa Maria, o primeiro centro-dia para idosos. Você sabe o que é um centro-dia? É um espaço especializado no acolhimento e cuidados à pessoa idosa, desenvolvido em ambiente aconchegante, atende das 8 às 18 horas. Esse é o diferencial, um lugar para o idoso passar o dia. Pertencer Centro-Dia para Idosos, sede na Venâncio, 2568, bairro Passo da Areia. Um refúgio de natureza dentro da cidade. Respeito e carinho na volta ao convívio social com outros idosos, em atividades em grupo de fisioterapia, terapia, arte, música e dança. Agende visita no fone 99174-1288 com Marília. Conheça e torne a vida de seu familiar mais feliz e proveitosa. Construtora Jobim informa. Já estão à venda as salas profissionais do Cristo Rei, na esquina mais valorizada de Santa Maria. Condições de lançamento com desconto de R$ 288.000 por R$ 259.200. Entrada de 50%, mais 36 vezes e 10% nas chaves. A 2 quadras do Hospital de Caridade. Salas comerciais com garagem, estacionamento rotativo, hotel, salão para eventos, academia, restaurante e piscinas. Salas profissionais no Cristo Rei. Investimento sem comparação. Construtora Jobim. Fone 55 30 26 40 40. Abra novas possibilidades de atuação na sua carreira. Faça uma especialização na Universidade Franciscana. São muitas opções de cursos de pós-graduação em diversas áreas para você ampliar seu conhecimento. Aproveite essa oportunidade e potencialize o seu currículo na universidade que educa profissionais há mais de 65 anos. Acesse ufn.edu.br e faça sua inscrição. Com serviços financeiros cada vez mais digitais, é preciso proteger seu dinheiro, seus bens, seus contratos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ouça na Imembuí Direito Digital, a evolução do universo jurídico no contexto tecnológico. Lisete Fröhlich conversa com a advogada especialista em Direito Digital, Ingrid Ardock Fuchs. Orientações para você e o seu negócio, quinzenalmente, às quintas-feiras, 19 horas no Empreender com Sucesso. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional.
19h45, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para a Brita Pinhal, Direito Digital e Contratual com a doutora Ingrid Ardox Fux, que vai estar conosco amanhã, CIS Limpa, Empreender Qualidade de Vida com Andressa Caetano, Confraria do Batom, Pertencer Centro Dia do Idoso, Cleo Vieira do Carmo Filho Imobiliária, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro, Colégio Fátima e também os demais parceiros que de vez em quando estão conosco, mas esses são os nossos parceiros do nosso dia a dia e a gente está muito feliz que a gente está recebendo então nossos parceiros aqui do Colégio Fátima, o vice-diretor Antônio Campagnolo, a coordenadora geral a Nilza, e que também está conosco, e a gente estava falando um pouco sobre o início do ano letivo e como que está sendo o berçário, né? E até eu deixei aqui esse recadinho para vocês, que vocês podem e devem deixar seus filhos, porque é muito importante eles desde pequenininho já ter esse convívio, esse contato com outras crianças, e você pode ficar bem tranquilo, porque a Ana Clara hoje mora em São Gabriel, porque senão estaria no Colégio Fátima, mas entrou lá no berçário com 5 meses, gente, foi uma experiência fantástica. Então, fica a dica aí, não tenha dúvidas nenhuma, assim, porque eu posso afirmar, porque eu vivenciei junto com a minha filha Michele esse processo todo e foi muito importante. Então, se você às vezes tem trabalho ou precisa trabalhar fora, não tem onde deixar o seu bebê, deixe lá no berçário do Colégio Fátima. Bom, falamos em berçário, falamos, né, nesse início de ano, e que eu até quero parabenizar esse trabalho que vocês fizeram, porque, olha, essas considerações sobre os alunos, sobre os profissionais, sobre esse retorno do berçário, eu acho que isso é fundamental. E confesso que já entrevistei outras escolas, não enquanto vocês são meus parceiros, mas antes, e que eu nunca vi um trabalho feito desta forma, tendo essa análise, que ela é muito importante. É importante para os pais, é importante para a direção, é importante para as crianças, é importante também para o educador, né? Então eu quero parabenizar, porque não é qualquer escola que faz esse trabalho, que é analisar e ver no que tem que avançar, no que tem que dar uma seguradinha, o que tem que ser alterado, feito. Isso aí é fantástico. É o que nós sentimos também, Lisete, né, com todo esse processo. E trabalhamos com pessoas, trabalhamos com gente. Embora hoje tudo nos diga que tem que ser muito rápido, né, o mundo gira muito rápido. Com pessoas há que respeitar o processo, passo a passo. E é isso que a gente procura fazer. No início do ano, a gente fez com todos os professores, com todos os grupos, assim, nós mais ou menos uma semana, né? Uma semana a gente ficou atendendo reuniões, né? A professora Nilza, um dia com os professores da educação infantil, outro dia com os do berçário, outro dia com dos anos finais, dos anos iniciais, ensino médio, com os funcionários, com todos os segmentos, para colocar um pouquinho essa perspectiva, esse horizonte, que nós iríamos encontrar uma escola, não da mesma maneira que a gente terminou, mas com pessoas que nós precisaríamos estar muito presente com o acolhimento e com a escuta. Isto foi importante para que a gente pudesse agora ir analisando e não ficar assim, né, vamos dizer, encolhido com esses desafios. Ah, mas então, meu Deus do céu, a escola... Não, isto era esperado até de certa forma, né? Sim. E a gente olhar com essa esperança. A esperança é exatamente isso, é você constatar que você tem os desafios, mas você tem saídas. E é isso que a gente tenta fazer no dia a dia lá também, com nossos educadores, com as nossas crianças, com nossos jovens. Perfeito. Mas este ano está sendo um ano muito especial, né, para o Colégio Fátima, porque
completar 70 anos, gente, é uma trajetória, é uma história. Eu imagino, se eu que vivenciei alguns anos, né, lá eu já me emociono, sou apaixonada pelo colégio, eu imagino vocês que convivem lá no dia a dia, os pais, né, os alunos que estão lá, né, a importância desse momento, né, olha, porque 70 anos não são 70 dias, né, é uma história de vida. É uma trajetória. É uma trajetória. Uma trajetória de pessoas, né? E a gente sempre olha, quando a gente olha uma instituição ou outra, e a gente diz assim, poxa, olha só que legal, né? A Escola Fátima, ou qualquer outra escola, enfim, né? O que transcorreu desde 1952... Imagina, eu nem tinha nascido ainda, nasci em 63. Então, a gente está fazendo um pouquinho memória disso também. A escola tem alguns projetos que ela está relembrando, né? Estamos relembrando momentos, queremos relembrar pessoas, né? E até como você também teve suas crianças que passaram, agora jovens, né? Profissionais. Nossa. Quem sabe até um dia, Lisete, a gente lembrou de um dia convidar você para falar um pouco, né? Porque se a gente não faz memória da história, ela se perde. E é preciso fazer memória para que fique vivo, especialmente quando a gente olha assim, mas como que a Escola Fátima começou com 19 alunos, sabia? Começou com 19 alunos. Sério? Olha só! Lá em 1951 ainda, antes propriamente da inauguração do prédio ali, né? Uhum. E aos pouquinhos ela chega a ter hoje em torno de 1.300, né? Crianças, matrículas, jovens, né? Claro. Nós chegamos a ter até 1.700, né? 1.650, por aí. Acho que não chegou bem aos 1.700. Não, teve um ano, acho que chegou a 1.700. Mas assim, a gente olha assim e a gente fica encantado com isto. Isso é fruto do quê? A gente precisa, nessa memória que a gente faz da história, lembrar daquelas 8 irmãzinhas que vieram da Itália em 1933. Lisete, pegar um navio, 8 freirinhas. Imagina só. E largar tudo. Coragem. E vir para o Brasil. Eu acho assim uma coisa fantástica. Eu imagino isso. Também, né? Quanta garra, quanta energia, quanta persistência. Porque eu acho que naquela época o que davam, uns 40 dias ou mais até de navio, não sei. Eu acredito que sim, até não me detive nesse detalhe. Mas um monte de tempo, né? Mais de mês, com certeza, sim, né? Sim, porque meus bisavós também vieram, mas vieram da Alemanha, então não sei da Itália, mas eu acho que é um tempo bem... Então a congregação das Irmãs Palotinas, que vieram com essas 8 irmãs, elas vieram e desembarcaram do trem, depois naturalmente vieram de navio, vieram até Porto Alegre e desembarcaram no trem em Restinga Seca. Ah, que legal! E ali daquelas caminhonetes antigas, os 29, aqueles, levou-as até Dona Francisca. Onde ali então elas foi construído, né, ali depois posteriormente um colégio e tal, né? Isso em 1933. Depois, em 51, 5 irmãs vieram para Santa Maria e vieram para auxiliar, pelo que a gente leu da história, vieram para auxiliar na formação religiosa das crianças da catequese na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Olha só. E aí começaram a atender um grupo de crianças que começaram um processo, porque não se exigia naquela época muita formação pedagógica, né, das pessoas, imagina. né? Começaram a atender no salão, isso também é uma coisa que eu não sabia, no salão
paroquial, que ainda é hoje da Igreja Nossa Senhora de Fátima. A igreja está à direita, quem sobe é presidente, e o salão está à esquerda, na Pinheiro. Eu ia muito lá ali na... Como é que é, ali professora? O professor Teixeira. Professor Teixeira, isso. E ali, Lisete, diz que elas fizeram uma divisória e diz que enxergavam a cabeça dos adultos por cima. Tu imagina as crianças conversando de um lado. Já Eram pensou? 3, 4 grupinhos ali, né? Não mais do que 19 crianças. Aí depois, em 52, sim, foi inaugurado ali o local onde hoje, mas claro, não com o prédio é hoje, né? Como evoluiu, como cresceu, né? E o prédio, eu me lembro na época dos meus filhos, não tinha tudo que tem hoje. Tinha já o berçário ali, era na Presidente, mas depois toda aquela área lá atrás que tem elevador, que tá linda ali, que eu fui quando a Ana Clara estava no berçário, eu fui lá em apresentações, e, enfim, é muito bacana. Então, houve assim, vamos dizer, uma trajetória de pessoas. Inicialmente eram as irmãs, elas que atendiam praticamente todo o processo lá. Mas depois foi necessário ir tendo também os colaboradores, os professores, os profissionais, né? Mas o importante é que as irmãs, elas sempre trouxeram junto a espiritualidade palotina, e que está centrada em cima de valores que a gente considera muito importantes, né, dentro da inspiração lá de São Vicente Pallotti, que é a caridade, a confiança, a liberdade e a unidade. E eu imagino essas irmãs, entre oração e desafio e trabalho, incansáveis, Lisete. Isso nós temos que reconhecer hoje. Nós fazemos parte da história hoje, a professora Nilza um pouquinho mais, a professora Nilza já são 20... Vou colocar quando chegar em 1995. Tá. E eu faço parte mais recente, né, apenas de 2011 para cá, mas... E essas irmãs que atravessaram todo esse tempo, mantendo não só a espiritualidade do colégio, os valores que inspiram essa escola, mas a gestão, Lisete. Porque se não é uma gestão de muita dedicação, e coragem, de muito trabalho. Exatamente. Quando eu falo gestão, eu falo também da parte econômica, monetária. Sim, imagina, para manter. Se não fosse não seria o Colégio Fátima hoje que está. Então a gente precisa, quando faz essa memória, temos que lembrar das irmãs palotinas. Hoje, até na pessoa da irmã Cleusa Maria Casarim, né, que é a nossa diretora, e na pessoa dela, com justiça, fazer memória de todas as diretoras que se sucederam ali com todo esse... Cada uma fez a sua parte, né? É verdade. Exatamente. Sem nunca desistir, persistindo sempre. E isto é maravilhoso. Claro que a gente entende que Deus abençoa essa obra porque é uma inspiração, vamos dizer assim, também tão bonita para a educação. Então, com certeza, Deus inspirou, está inspirando, continua cuidando, né? Nossa Senhora de Fátima, que a gente tem a capelinha lá dentro, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima e a São Vicente Pallotti, né? E isto manteve. Eu me emociono quando porque você vê que eu até falo demais quando eu falo disso, mas porque tem que falar. É o olhar que a gente tem que ter de reconhecimento. Perfeito. E é isso que nos 70 anos a gente também está pautando muito, né? Reconhecer quem passou pela instituição, quem tanto trabalhou. Mas eu queria passar um pouquinho a palavra à Nilza, porque a professora Nilza, ela tem também uma história um pouquinho mais antiga com o Colégio Fátima. Mas o senhor já tocava lá na igreja, nas missas, né? Porque eu me lembro
que eu ia lá e o senhor estava tocando, porque a gente ia nas missas, meus filhos fizeram a primeira comunhão, embora a gente pertença lá a Medianeira, que agora a gente frequenta lá, mas na época a gente frequentava tudo ali, fazia catequese, até era do outro lado da rua, catequese, minha filha fez piano lá também, enfim, várias coisas. Mas eu me lembro do senhor já tocando lá nas missas. As minhas crianças, os meus 3 meninos, hoje com 30 a 40 anos, estão ali nessa faixa, os 3, eles cresceram tocando e cantando comigo. Olha que legal, eu me lembro do senhor, isso eu nunca esqueci, a primeira vez que eu lhe vi, eu digo, olha só o senhor que tocava lá na missa, né? E eles fizeram a trajetória, depois sempre me acompanharam, e hoje quando eles podem, parênteses, agora fora do Colégio Fátima, quando eles podem, e agora nesse ano eles vieram, depois de quase 2 anos de lá do Rio veio, né, o meu guri de lá. Aí a gente faz sempre uma celebração e todos eles cantam comigo. Ai, que legal. É muito bonito, é uma coisa que mexe muito o emocional da gente. Não tem explicação. Mas, professora Nilza, eu queria que você falasse um pouquinho, porque nessa trajetória muitas coisas foram sendo acrescentadas e construídas. Fala um pouquinho ali da época 95 que você chegou no colégio. Eu vou me entregar aqui com a idade. Não, mas está muito jovem, sabe por quê? Porque a gente, o importante é o nosso estado de espírito. E a cabeça, isso aí, verdade. Então, eu cheguei no colégio, comecei a trabalhar no colégio, eu sou professora aposentada do Estado, né? 25 anos de Estado. Aí me aposentei no Estado e achei que fosse parar, né? Daí eu morava em Juí, porque meu marido trabalhava lá, mas eu sou daqui natural. Aí depois os filhos vieram para a universidade, vieram para a faculdade, daí a gente veio morar aqui. E daí a irmã Giselda, naquela época, a minha irmã tinha filha lá. E era apaixonada pelo colégio, como ela é até hoje, né? E ela disse assim, mas tu tá em casa sem fazer nada, porque eu vou te levar lá na irmã Giselda e tu dá uma conversadinha com ela. Eu me lembro muito da irmã Giselda. De repente, né, tu vai trabalhar. Eu me aposentei com 43 anos, né? Nossa! Aí tá, eu fui lá e conversei com a irmã Giselda, e a irmã Giselda disse, pá, Nilza, nós vamos... a gente construiu a parte nova do colégio lá embaixo, estou precisando de uma coordenadora lá. Sai, irmã Giselda, mas eu não queria coordenação. Queria ser professora, eu quero sala de aula, porque eu adoro, né? E eu quero sala de aula. Não, mas eu estou precisando, pela tua experiência que tu tem já de professora, é isso que eu preciso. Que um bom professor vai ser um bom coordenador, tá? E eu aceitei. Aí disse, irmã, então deixa eu fazer uma experiência, né? Se a senhora gostar do meu trabalho, me contrata. E se caso contrário, né? Vou ficar 1 mês ali de experiência. Aí fiquei. E daí deu tudo certo. Daí, em 95, eu fui contratada. Eu me aposentei na escola em 2011, né? E continuo lá até hoje, porque eu adoro o que eu faço, eu adoro a escola. Eu me lembro da senhora agora, no início, estava claro que a senhora já estava... Tinha também a professora Carmen, não tinha? Isso! A Carmen Meneghello, isso mesmo. E daí, aí foi o ano que foi criado o ensino médio, né, da escola, que foi feita aquela parte do ginásio lá embaixo, foi feita aquela parte da educação infantil, e aí que ela queria uma pessoa porque ficava meio retirado, né, para controlar, para coordenar o grupo. E eu vi toda a construção daquela parte que une o velho com o novo ali. Toda aquela construção eu vi desde a base. Quando desde eu cheguei a presidente até a Daltro Filho, né? Que agora quando eu cheguei na escola, ainda tinha uma parte lá embaixo, não sei, é do teu tempo, eu acho. Sim. Onde tinha o campinho de futebol, lá, a quadra que tinha. Tudo aquilo ali tinha quando eu fui para lá. Olha só. Aí depois foi tudo demolido, foi construído o colégio, né? Aí depois, mais tarde, e em 2005, daí a gente tinha, quando eu cheguei na escola, tinha umas 4 turmas, tinham 70 e poucos alunos. Aí eu cheguei às 25 turmas, né, com 415 alunos, né, só na educação infantil. Lógico que depois da pandemia
aqueles alunos que não eram obrigatórios ir para o colégio, o maternal, imagina, na época da pandemia que começou, estava todo mundo meio apavorado, os pais, e a questão que era tudo novo, aquilo, né, e aí os pais tiraram do colégio, mas graças a Deus a gente está recuperando tudo. Aí, em 2005, lá, quando eu cheguei no colégio, tinha só de 4 e 5 anos. E, inclusive, como disse o professor Antônio, naquela época não precisava ter toda essa papelama para poder funcionar as coisas. Aí a irmã disse assim, nós temos que regularizar essas crianças de 4 e 5, que ainda não estava funcionando regularizado. Aí disse, então, irmã, quem sabe, para a irmã Giselda, quem sabe em vez de colocar 4 e 5, vamos colocar de 0 a 5 anos. Porque uma hora dessas nós vamos querer... vai para o rumo que os pais vão querer deixar os filhos mais cedo para o colégio. E quem sabe nós vamos montar um berçário. Começou lá em 1998, por aí. Aí eu fui para Porto Alegre, eu fiz toda a papelama, corri, planta baixa, planta alta, enfim, tudo o que precisava. Arrumei toda a papelama e fui para Porto Alegre. E daí foi aprovado, então, de 0 a 5 anos de idade, 6 anos de idade, porque a partir dos 6 eles iam para o primeiro ano. E depois, lá em 2005, a irmã Giselda era bem audaz quanto a isso, né? Ela era. Nilza, muito empreendedora, vamos começar a pensar no berçário. Eu disse para a irmã, já tem pais que estão perguntando sobre isso. E daí vamos, mas aonde que nós vamos fazer? E naquela casa da esquina ali, que é um amor, a casinha era, né? Amor ali, é um amor. Tinham 2 irmãs só que moravam aí. E disse, pai, como é que nós vamos tirar a irmã Margarida dali? Eu me lembro da irmã Era Margarida, a paixão dela ali. Legal. Aí a irmã Giselda, não, mas são só em 2? O que nós vamos fazer? Elas vão ter que ir para casa, tem uma casa bem grande. Vão para casa lá junto com a irmã. A irmã Margarida ficou muito sentida, e ficou sentida comigo porque era para ser o berçário. E como eu era da educação infantil, eu estava ali, né, funcionando. Mas foram as 2 irmãs para outra casa, e daí a gente pegou a metade daquela casa no começo, depois a gente foi ampliando, foi construindo mais uma sala, foi construindo mais a sala dos brinquedos, e a gente foi aumentando. Eu comecei com 5 alunos ali no berçário. 5. E daí do berçário, daí começou a aumentar, e chegamos a ter 80 crianças ali na casa. Nossa. Aí a gente viu que aquilo lá estava muito pequeno. Aí que as irmãs adquiriram aquela casa, que foi toda reformulada por dentro, que ficou muito linda. Aí a gente foi para casa. Aí nós fomos para lá, daí a gente organizou, eu tentei fazer tudo de acordo com que a legislação exigia, né? Repaginei, coloquei o meu toque lá dentro e ficou muito bom. Aí a gente chegou a ter até 120 a gente chegou a ter ali. Mas aí depois a gente viu que não precisa a gente colocar tanto. A gente reduziu um pouco até para ficar mais espaço para as crianças, né? Então, aí tem o lacrário, que tudo funciona separado, né? E aí estamos. Nossa, e a irmã Margarida que abria a porta, o tercinho dela, né? Os meus filhos adoravam. Eles, às vezes, eles queriam ir lá pela porta, não pelo portão, só para dar oi pra irmã Margarida. Coisa querida. E eu ia cedo para o colégio, Antônio, na época. O Paulão trabalhava aqui, estava ainda em casa do Círio, depois ele veio. E naquela época, eu ia de manhã bem cedinho no colégio para ir rezar junto com as irmãs na capela. Aí eu ia fazer oração na capela. Aí eu saía da oração e ia dar, agora vamos tomar café junto. Aí me levavam para tomar café junto. Aí eu fazia. Aí eu tomava o café. Filava o café junto com as irmãs. Então foi um período muito bom da minha vida. Eu me considero em casa, lá no Colégio Fátima.
Tanto que eu tô aí até hoje. Às vezes o meu marido diz para mim, mas tu não vai te aposentar, tu vai querer ir de bengala pro colégio? Não vou de bengala, não. Isso é cerne, Elisete. Olha, são pessoas assim que se mantêm, né? Firmes, né? Imagino. E agora a vivência, né, que a gente tem lá dentro. Eu me lembro, porque a irmã me pedia alguma coisa, eu ajudava. Minha filha foi prenda também, lá e eram as festinhas juninas, de São João, que a gente participava de tudo. Era maravilhoso. Eu imagino agora, deve ser fantástico, né? Sim, maravilhoso. Mas hoje, se a gente for fazer uma análise, né, cresceu muito a área, cresceu o número de alunos. Quantos empregos gera o Colégio de Fátima? Quantas Lisete, famílias aí são sustentadas? Isso eu cheguei a mencionar até num texto assim que eu escrevi, né? De que esse é um outro benefício, é em torno de quase 200 trabalhos diretos, né? Acho que é 250, parece que tem, irmã, andou falando. Mas por se passar, tinha acho que superado. Contando com o berçário junto, né? Mas tinha superado, com o berçário sim, vai quase a 200, né? Olha, é um bom número, fora, assim, livrarias, por exemplo, que vendem, né? Que a gente diz indireto, quanta situação, almoços que eles servem lá, quantos outros segmentos também conseguem movimentar a economia com a movimentação do colégio ali, né? Nossa, imagina. E, na verdade, todos que estão ali têm família, né? Tem seus filhos, tem a esposa, né? Então, se tu for fazer uma análise, sustenta quantas famílias, né? É verdade. E funciona um bar também lá no colégio, né? Bom também, né, Antônio? E às vezes tem cursos lá também técnicos, não tem? Às vezes tem. Não, aquilo fechou. Teve uma época, Lisete, que de fato os cursos técnicos funcionaram. E depois, em 2015, aí a gente foi aos pouquinhos extinguindo, porque surgiram bastante mais opções na cidade. Aí já não se conseguia montar turmas. Né? Então não vale a pena. Aí se encerrou, ficou só o ensino normal. Né? Eu gostaria, assim, de meio que terminar a nossa conversa, né? Porque eu falei até agora do tempo da irmã Giselda, né? Isso. Então, assim, depois entrou a irmã Cleusa, né? E que a irmã Cleusa é uma grande gestora também, né, professor Antônio? Uma pessoa maravilhosa, muito justa, muito humana, e trata os funcionários, assim, com bastante delicadeza, bastante amor, e uma pessoa empreendedora também, né? Porque ela fez muita coisa também depois que ela chegou ali no colégio, né? Desde elevador panorâmico, né? Porque ela também veio com um outro tipo de cabeça, de gestão, Fica o convite dela vir aqui um dia. Se ela não vier, eu vou lá, o senhor me chama, eu gravo com ela lá. Isso aí. Isso. E eu acho que ela não veio porque ela está meio cansada, ela tem tido bastante atividades. Mas eu posso um dia ir lá gravar com ela. Isso. Mas, assim, ainda em relação à história, Lisete, toda essa trajetória, eu diria que um último passo, não menos importante, e eu só vou dizer aqui, e um dia vamos trazer de novo a professora Cláudia, que ela é coordenadora do médio, foi esse novo ensino médio. Nossa, verdade. Eu acompanhei essa entrevista, eu já olhei mais de uma vez, porque eu achei que fantástico. A gente começou, e ele é um processo todo ele digital, né? Para te ver a vibração dessa juventude que está lá, porque a gente não vai focar no digital. O digital é um recurso. A gente está focando na formação desse jovem, na escuta, no acolhimento dele. Muito importante como precisa fazer isso com a juventude. Mas é o instrumento de trabalho deles. Então, transformar essa tecnologia vamos dizer assim, num suporte, porque lá fora, quando eles vão trabalhar hoje, em qualquer área, é a tecnologia que eles vão ter que dominar. Então, mas isso eu quero deixar para um outro momento, e talvez só dizer isso, que a Escola Fátima parece ser uma das primeiras a adotar este modelo de ensino médio. Todas as escolas adotaram o ensino médio novo, mas o modelo digital, me parece que a Escola Fátima é uma das poucas que adotou.
Perfeito. E para encerrar, qual é a palavra que o senhor deixaria e também a nossa coordenadora Nilza Noal deixaria então aí nesse período de 70 anos? O que definiria assim esse momento tão importante? Gratidão. A mesma palavra que eu escolhi. Eu sinto também gratidão. Gratidão por eu estar lá ainda, gratidão por ter trabalhado todo esse tempo e por sentir o crescimento da escola, vivenciar aquele crescimento da escola, ouvir dos pais o que eles falam sobre a escola. Isso é muito importante. Tem alunos nossos que saem da escola, que vão para outro estado, que vão lá para o norte, e os que vêm para nós já vêm indicados. Levam para o Fátima, que vocês não vão se arrepender. Tem pais que escrevem ainda para a gente. Olha só que legal, né? Ó, meu filho é isso hoje, graças ao Fátima. Tem tanta mensagem aqui, tanta mensagem, depois eu vou encaminhar para vocês, porque senão a gente não consegue conversar, mas eu agradeço, gente, por todos os compartilhamentos, por todas as mensagens que vocês mandaram, porque muito bacana a todos que participaram. E antes de dar o toque final, eu diria assim, ó, gratidão, eu mencionaria as irmãs Palutinas, Sim. A irmã Cleusa Casarim, que é a nossa diretora, e através dela todas as diretoras. Gratidão a todos os alunos que fizeram a história do Colégio Fátima, inclusive os seus. É verdade. A todas as famílias que confiaram na instituição e a todos os colaboradores que hoje estão lá, professores, né, que estão lá. E a gratidão a Deus porque tornou fecunda uma obra em prol da educação. Que é tão importante, você também diz tão bem palavras tão bonitas, né? E precisamos reforçar sempre. Educação é o caminho. Que elas vieram da Itália com a intenção de trabalhar na educação. Perfeito. E eu, então, para encerrar, antes, a gente vai ouvir aí mais um pouquinho do hino do Colégio Fátima, e depois do comercial a gente vai com o direto da redação. E eu também quero fazer um agradecimento, quero agradecer também ao Colégio Fátima por todo esse período que os meus filhos, a minha neta conviveram lá com as irmãs, com os professores, inclusive com a coordenadora Nilza, com a professora Carmen, a Giselda, a Lene, enfim, todos. E agradecer também a parceria do Fátima de estar aqui conosco no Empreender, contando essa história para você que está aí do outro lado da telinha, né? Porque como é bom resgatar a história para guardar, né? Como o professor Antônio disse, o vice-diretor, na memória, né? Isso é muito importante. Então, ó, gratidão para vocês. E quero encerrar, então, com a música do professor, o nosso vice-diretor Antônio Campagnolo. 70 anos de educação, Colégio Fátima, tua presença traz alegria, muita esperança, dos pequenos aos jovens orienta. Muito bom. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o direto da redação. Imembuí FM, com você fortalecendo